Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo, tá? Agora nós vamos trabalhar na videoaula 4, tá? O tema órgãos públicos, tá? Na verdade, o tema órgãos públicos nós vamos trabalhar na videoaula 4 e na videoaula 5, tá? Então a primeira coisa que nós temos que trabalhar aqui, senhores, é o conceito, tá? De órgãos públicos. Olha só, órgãos públicos trata-se dos centros ou unidades, tá? Pode vir na sua prova com esses dois nomes. Centros, unidades de competências, sem personalidade jurídica, onde sua atuação, realizada através de seus agentes públicos, é imputada à pessoa jurídica a qual pertença. Presta bem atenção nisso aqui, que olha só, senhores, o que você tem que tomar muito cuidado é que os órgãos públicos, eles são criados, tá? Dentro da estrutura interna da pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu tenho aqui a União, eu tenho aqui os Estados-membros, eu tenho aqui as sociedades de economia mista, eu tenho aqui as empresas públicas, eu posso ter aqui as entidades administrativas, não é isso? Uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, não importa, tá? Todas essas que eu mencionei são pessoas jurídicas. E aí eu vou usar o exemplo aqui da União, por exemplo. Dentro da estrutura da União, ela é composta por quê? Por órgãos, não é isso? Aqui dentro da União eu tenho a Polícia Federal, aqui dentro da União eu tenho o Ministério da Saúde, aqui dentro da União eu tenho a Receita Federal, tá? Do mesmo modo que, por exemplo, nos Estados-membros eu tenho, por exemplo, a Polícia Militar daquele respectivo estado, que é um órgão do respectivo estado. A Polícia Militar do Estado de Goiás nada mais é do que um órgão, né, do Estado de Goiás, da pessoa jurídica, né, de direito público, Estado de Goiás. E assim sucessivamente. Nos municípios eu tenho as guardas municipais, por exemplo, e assim sucessivamente. Então o que acontece, senhores? O que você tem que tomar cuidado? O órgão público, ele não tem personalidade jurídica. O que significa isso? Você não processa órgão público, né? O órgão público, ele não tem capacidade processual, ele não tem patrimônio próprio. O que faz, quais são as características de uma pessoa que eu posso afirmar que ela tem personalidade jurídica? Ter direitos e obrigações, ter patrimônio próprio e ter capacidade processual, ser processada ou poder processar. Você vai aprender comigo no finalzinho do bloco que eu tenho uma pequena exceção, mas em regra, tá? E é isso que vai cair na sua prova. Em regra, órgão público não possui personalidade jurídica. Por quê? Porque o órgão público nada mais é do que um centro, uma unidade. O que seria isso? A reunião de competências. Eu costumo brincar em sala de aula e falar que o órgão público ele se assemelha a uma cesta, né? Vamos imaginar que aqui eu tenho a União e ela se depara, por exemplo, com várias e várias atividades que ela tem que exercer. O que ela faz? Ela pega várias cestas, não é isso? Várias cestas, e ela vai colocando, né, competências dentro dessa cesta, como se fossem laranjas, né? Aqui ela coloca, olha, por exemplo, exercer a função de polícia judiciária da União, aí ela coloca nessa cestinha. Olha, exercer o policiamento marítimo, aeroportuário e de fronteiras, ela coloca na mesma cestinha. Aí ela vem dar o nome dessa cestinha de Polícia Federal. Então o que significa? Essa cesta, em que ela reuniu várias competências, no caso aqui no exemplo a Polícia Federal, é um órgão público. Aí ela vai lá e olha assim, olha, eu queria realizar uma fiscalização, né, em questão de descaminho e etc. Ela vai lá e dá o nome de Receita Federal para essa cestinha e vai colocando as atribuições que seriam da Receita Federal, né? E assim sucessivamente. Então o que acontece? Essas cestinhas aqui que reúnem, né, que são centros, unidades de competência, são os órgãos públicos que estão aonde? Estruturados dentro da pessoa jurídica, tá? Então eu costumo brincar, tá? Nós vamos verificar aqui as teorias, mas você vai notar comigo que se o indivíduo, por exemplo, ele entra no ônibus ali, né? E ele acaba de forma ali criminosa esfregando ali o seu órgão, né, genital na vítima. Eu lhe pergunto, você processa o órgão genital ou você processa a pessoa a qual o órgão genital pertence? Então você sempre processa a pessoa. Por quê?
Porque órgão público, regra geral, não tem personalidade jurídica, assim não tem capacidade processual, não pode ser processado e não processa. Beleza? Tranquilo. Isso nós vamos aprofundar bastante falando agora das teorias. E tome muito cuidado, tá? Existem 3 teorias, eu vou te explicar as 3 e vou te mostrar qual delas nós adotamos no Brasil. 3 teorias que servem para quê? Essas teorias, elas servem para mostrar, para definir a relação jurídica entre o Estado e os seus agentes públicos, que se encontram ali dentro dos órgãos que compõem a pessoa jurídica. Então vem cá, como é que é a relação do Estado e do agente público que ao se manifestar, né, está representando a vontade do Estado? Né? Quando o agente público ali, quando, por exemplo, um policial militar determina ali que você pare o seu veículo, determina que você coloque a mão na cabeça e vai realizar ali uma busca pessoal, ali quem está agindo é o Estado, certo? Então, olha só, senhores, nós temos 3 teorias. Vamos lá. A primeira teoria é chamada de teoria do mandato. E eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda o conteúdo, tá? Quando eu falo de mandato, o que te lembra essa palavra? Mandato aqui lembra da questão até do político, né? O vereador do teu município, quando você elege o vereador do seu município, aquele vereador, ele vai exercer o quê? Um mandato, não é isso? Durante um período, ele vai representar os seus interesses, né? Ele vai atuar como seu representante, certo? Você escolhe, né? Você vota, você escolhe naquele candidato que irá representar os seus interesses. Quando o vereador está agindo ali, ele está agindo em nome daquelas milhares de pessoas que conferiram a ele o voto. Aqui é a mesma coisa, olha que interessante, tá? Aqui funciona o seguinte, ó, é como se o agente público ele fosse, né, um mandatário da pessoa jurídica. Então, quando o agente público, segundo essa teoria, ele vai atuar, ele na verdade, ele está o quê? Ele está na verdade, segundo essa teoria, exercendo um mandato, né? Exercendo um mandato que lhe foi conferido pelo Estado. É como se o Estado fosse o povo votando, escolhendo o seu representante lá, o vereador do município, por exemplo, e o agente público seria exatamente esse vereador, não é isso? Qual o problema dessa teoria? Eu já antecipo para você, tá? Essa teoria ela não é adotada no Brasil. Por quê? Porque ela tem uma crítica. Olha que interessante. Como é que eu posso afirmar que o Estado, tá? Que é uma ficção jurídica, né? Não é algo que eu consigo tocar, não é algo que eu consigo conversar. Como é que eu demonstro que o Estado, ele conferiu, ele teve capacidade de conferir, né, por vontade própria, né, o mandato ali, a representação a alguém, que eu chamo ali de agente público. Então, como é difícil, como é muito abstrato eu conseguir mostrar de forma clara aqui que o Estado manifestou sua vontade própria, conferindo a você a capacidade de exercer o mandato em seu nome, né? E essa teoria aqui, ela não é adotada no Brasil, tá? Professor, se ela não é adotada no Brasil, por que eu tenho que saber? Porque a banca examinadora, ela pode cobrar a teoria, o que essa teoria fala e se ela é adotada no Brasil. Então você sabe, a primeira teoria que eu tenho é a teoria do mandato, ela confere ali ao agente público a condição de mandatário, de representante, né, daquele Estado que manifestou a sua vontade de forma própria, né, conferindo a você, agente público, a capacidade de lhe representar. Você já sabe qual a teoria, você já sabe o conteúdo dela e você já sabe que ela não é adotada no Brasil em decorrência dessa demonstração aqui ser muito frágil, beleza? E aí veio uma próxima teoria, e o pessoal confunde muito, porque ela parece bastante com a teoria do mandato também. Só que aqui é um pouquinho diferente. Essa daqui é chamada de teoria da representação. Como é que ela funcionaria? Ela funciona da seguinte forma. É como se o Estado, tá? Ele fosse um ser incapaz, tá? Cuidado com isso. É como se o Estado ele fosse um ser incapaz. Na teoria do mandato, que eu expliquei anteriormente, o Estado não é tido como incapaz. Na verdade, quem é que pode votar? Teoria do mandato, vamos lembrar de voto. Quem pode votar é quem é capaz. Tanto é que você só consegue votar após os 16 anos, não é isso? Tendo capacidade mental para isso.
Então, o que acontece? Na teoria do mandato, o Estado, ele escolhe, né, o mandatário, mas ele escolhe por sua própria vontade, sendo entendido como um ser capaz, né? Aqui na teoria da representação é o contrário. Aqui na teoria da representação é como se o Estado fosse um ser incapaz que necessitasse, né, de alguém para representar os seus interesses, como se fosse um tutor, né, um curador, não é isso? E esse tutor ou curador aqui seria exatamente o agente público, tá ok? E aí, o Estado, como ser incapaz, né, ele é representado por esse representante aqui, o tutor ou curador, que é o agente público. Agora, qual é o problema dessa teoria aqui? Tá? E ela não é adotada também no Brasil. O problema é o seguinte, olha a crítica. Como eu posso afirmar que o Estado, sendo um ser incapaz, como ele poderia ter capacidade de escolher, de conferir, né, a possibilidade de representação ao agente público? Se ele é incapaz, ele não pode escolher quem vai lhe representar, não é isso? E outra coisa, se eu falo que o Estado é incapaz e que o agente público atua como seu tutor ou curador, se o agente público praticar algum ilícito, como é que eu consigo responsabilizar o Estado? Eu não conseguiria responsabilizar o Estado, levando em consideração que ele é um ser incapaz. Então essa teoria ela é muito criticada, tá? E ela não é adotada também no Brasil, beleza? E aí, cuidado, eu chego na famosa, tá? Terceira e última e famosa teoria do órgão, tá? A sua prova pode também vir como teoria da imputação volitiva ou somente como teoria da imputação. Eu posso ter esses três nomes, tá? Essa teoria, senhores, ela foi desenvolvida pelo alemão Otto Gerke, tá? E como é que ela funciona, tá? As entidades, as pessoas jurídicas, né? Elas expressam a sua vontade, tá? Através dos seus próprios órgãos, tá? Que atuam por intermédio de seus agentes públicos. Então aqui eu não tenho um mandato, aqui eu não tenho uma representação. Na verdade, quem está agindo, tá? É o Estado. O Estado ele age através do quê? Dos seus órgãos, não é isso? Que é composto pelos agentes públicos. E a atuação desses agentes públicos, ela vai ser imputada à pessoa jurídica, ao Estado, tá? À entidade, tá? Por quê? Porque órgão público, não é isso? Não possui personalidade jurídica. Para essa teoria, para a teoria do órgão, não é que o Estado está conferindo mandato, conferindo representação para o agente público. Não. Na verdade, o agente público, ao atuar, quem está atuando é o próprio Estado, tá ok? É o próprio Estado, a própria pessoa jurídica, a própria entidade, tá ok? Beleza? E aí, senhores, e aí, ó, essa teoria ela defende que, na verdade, o órgão, tá? O órgão público, ele é uma parte, né? Ele é uma parte, tá? De um todo. Então, por exemplo, olha que interessante essa teoria. E ela é chamada de teoria do órgão aqui por se assemelhar à questão do órgão humano mesmo. Eu dei um exemplo para vocês no comecinho da aula, dizendo o seguinte: o sujeito entrou no ônibus, foi lá e acabou, né, esfregando ali o seu órgão genital na moça que estava em pé ali no ônibus. Beleza. A atuação desse órgão genital ali, ela vai ser imputada a quem? A pessoa a qual o órgão pertence, porque quem está agindo não é o órgão, quem está agindo é quem? A pessoa. Quando o cara faz esse ato aí criminoso, realiza esse ato criminoso, né? Ali quem está molestando, quem está praticando ali a importunação sexual, na verdade, não é o pênis em si, é a pessoa, tá? A qual ele pertence. Beleza? Então por isso que eu chamo de teoria da imputação volitiva, tá? Quem tem dolo, quem tem intenção, quem tem a vontade ali, na verdade, é o próprio Estado. O órgão, ele só age, mas toda a sua conduta, através de seus agentes, é imputada, é considerada que está sendo realizada pela pessoa jurídica, tá ok? Então, a título de exemplo, uma viatura da Polícia Federal, em serviço, né, colide ali com o seu veículo. Seu veículo está estacionado bonitinho, vem um policial federal ali em alta velocidade, bate no seu veículo. Beleza, você teve um dano, né? O seu carro está amassado. E aí, quem foi que bateu no seu carro? A União,
tá? Não foi a Polícia Federal, tá? Eu não vou responsabilizar o agente público. Professor, mas se o agente público agiu com dolo, aí é outra coisa que a gente vai estudar lá em responsabilidade civil, teoria, né, na ação de regresso, mas isso não cabe aqui. Eu quero que você entenda o seguinte, quando a viatura da Polícia Federal bateu no seu carro, foi a União lhe causando prejuízo. Tá? Por quê? Porque a atuação dos órgãos da União e seus respectivos agentes é tido como praticado pela própria União, sem falar em mandato ou representação. Beleza até aqui? Maravilha, senhores. Então, eu falei para os senhores aqui, eu apresentei que nós temos 3 teorias que definem, né, que tentam estabelecer aqui a relação jurídica entre o Estado e os seus agentes públicos. A primeira teoria, teoria do mandato, não é aplicada. A segunda teoria, teoria da representação, também não é aplicada. E nós temos a terceira teoria, essa sim é adotada no ordenamento jurídico brasileiro, que é a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação ou teoria da imputação volitiva. Beleza? Tranquilo? Fácil? Maravilha. As 3 teorias são essas, tá? Eu vou tomar a liberdade, vou trabalhar com você outra teoria agora. Agora, cuidado, essa teoria aqui, ela não está preocupada, tá? Em estabelecer relação jurídica entre Estado e agente público. Isso nós já vimos, já vencemos com as 3 teorias que nós acabamos de estudar. Por que eu vou explicar essa teoria agora? Apesar dessa teoria que eu vou te falar, chamada teoria do agente de fato, ou então teoria do funcionário de fato, apesar dessa teoria estar muito mais relacionada a agentes públicos, que nós vamos estudar lá na frente, tá? Eu preciso falar dela porque você vai ver que ela tem uma grande relação com a teoria do órgão. Mas vamos lá, presta atenção. Para que serve a teoria do agente ou funcionário de fato? Essa teoria, ela serve para garantir a validade, tá? Dos atos administrativos praticados por um agente público, um funcionário público, né? Que ele não foi investido, ele não ingressou na administração pública de forma correta, de forma lícita. Ué, pessoal, peraí. Se o cara entrou de forma errada, todos os atos que ele praticaram deveriam ser nulos? Cuidado, senhores. Essa teoria, tá? Se preenchidos os requisitos que eu vou te explicar agora, ela serve exatamente para isso. Porque às vezes, eu costumo brincar com os alunos de sala de aula e falar o seguinte, tá? Que o cocô, meu amigo, quanto mais você mexer, mais ele vai feder. A verdade é essa. Existem situações que é melhor eu conferir validade para os atos administrativos que foram praticados por um agente público que entrou de forma irregular, do que eu anular, né? Do que eu declarar ali a nulidade desses atos. Eu vou te mostrar, você vai entender melhor agora. Presta bem atenção aqui no que eu vou te explicar. Olha só. Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Para que serve a teoria, tá, do agente ou do funcionário de fato? Ela serve para conferir manutenção da validade, tá? Eu não quero anular. Na verdade, eu quero deixar válido, eu quero que continue válido o ato, tá, administrativo que foi praticado com vício de competência. Por que com vício de competência? Porque ele foi praticado por um agente que, naquele momento, aparentava ser um agente público, né? Só que eu verifiquei posteriormente que esse agente público, ele ingressou, ele foi investido, né, na função pública de forma ilícita, não cumprindo os requisitos, não cumprindo o procedimento legal, tá? Deixa eu te dar um exemplo que você vai entender melhor. Imagina o seguinte, tá? Imagina a seguinte situação. Abre um concurso aí para a Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás. E aí, 2 rapazes foram fazer a prova, além de outros milhares, né? Só que esses 2 rapazes, eles têm uma coisa em comum. Ambos possuem o mesmo nome, tá? Então, ambos se chamam João da Silva Júnior. Pronto. Um nome bem comum. João da Silva Júnior. A diferença é que esse João aqui, vou chamar de João A. Ele se inscreveu no canal do YouTube, estudou, frequentou o nosso cursinho lá no Shopping Sul, né? Estudou bastante, se dedicou, estava realmente preparado para a prova. E foi para a prova ali com conteúdo na cabeça, revisou, fez questão, tudo bonitinho. E esse outro João aqui, que eu vou chamar de João B,
A mãe que escreveu ali, fez a inscrição dele, ele nem queria fazer a prova. Um dia antes da prova saiu para beber com os amigos, já estava dormindo, ia perder a prova, a mãe teve que acordar, ele acordou ainda meio ressaqueado, meio bêbado, e foi fazer a prova obrigado. Beleza. Quando sai o resultado, tá lá, segundo colocado. Quem? João da Silva Júnior. Qual? O B. O CPF que está na lista como aprovado é o do João B aqui, ó, do João da Cachaçinha, não é isso? Beleza. Ele chega, fica surpreso, falou, ai mãe, não acredito. Falou, passou meu filho, tá aqui teu nome. Ele, não, sério, sério. Ele, meu Deus, Deus estava comigo, eu saí chutando tudo e acertei. Então foi Deus que fez a prova, beleza, tranquilo. Esse cara ingressou, fez curso de formação, tudo bonitinho, ingressou na Guarda Municipal de Valparaíso, começou a trabalhar, a atuar, né? E aí ele foi lá durante o trabalho dele, praticando vários atos administrativos, etc., como agente público, né? Tá nomeado, tá empossado, já tá em exercício, tá tudo certo. Chega lá na frente, eu verifico o quê? Meu Deus, ocorreu um erro material. Na hora de passar para a lista o nome dos candidatos, a banca errou e colocou o João da Silva Júnior com o CPF do B. Mas na verdade, meu amigo, o B aqui ele não acertou nenhuma questão da prova. Quem ficou em segundo lugar, na verdade, foi o outro João da Silva Júnior. Você concorda comigo que esse cara aqui, ele entrou de forma irregular? Sim, ele não foi aprovado no concurso. Esse João Cachacinha aqui, ele não foi aprovado no concurso. Quem foi aprovado no concurso público foi o A. E aí? Beleza, professor, fácil. O B tem que sair. Perfeito. O B tem que sair porque ele não foi aprovado. Isso aí eu não discuto. O problema é o seguinte: e os atos administrativos que ele praticou no exercício da função? Como ficam? Aí olha que interessante. Se presente os seguintes requisitos de forma cumulativa, tá? Primeiro, que o ato administrativo praticado, né, pelo João Cachacinha, na época que ele estava exercendo as funções, que os atos administrativos tenham sido praticados com aparência de legalidade. Senhores, vem cá. Quando o João Cachacinha estava atuando lá como guarda municipal, ele não estava vestido, uniformizado, dentro da viatura da guarda municipal, né, trabalhando em conjunto com outros colegas que também foram aprovados em concurso, etc. E quando ele estava agindo ali, a aparência não aparentava, tá tudo certo? Eu não tinha uma aparência de legalidade, tá? Eu não tinha aparência de legalidade? Pô, se o cara tá dentro da viatura, se o cara tá com uniforme, tá trabalhando com os outros colegas, etc., tá ali ao lado do prefeito, etc., aparentemente, ele está praticando um ato legal, lícito, tudo bonitinho, né? Ele tem competência, é o que aparenta ser, não é isso? Próximo requisito é que o administrado, né, o contribuinte, tenha agido de boa fé. Então, por exemplo, ele realizou ali algumas visitas, etc. O contribuinte, o cidadão, quando foi atendido ali pelo João Cachacinha, no exercício da função de guarda municipal, ele estava agindo de boa fé, falou, o cara tá vestido, tá com uniforme, tá trabalhando todo mundo aqui, ele é guarda municipal. Então, assim, o administrado não tinha como adivinhar que aquele cara foi fazer a prova bêbado, chutou tudo, houve um erro material e, na verdade, quem passou foi outro, com o mesmo nome que ele. Eu não tinha como adivinhar isso. Então, se o administrado agiu com boa fé, né, ou seja, ele realmente achava que o agente de fato exercia legalmente as suas funções, não é isso? Eu tenho aqui o segundo requisito. E o terceiro, e eu digo mais importante, é o seguinte: eu preciso constatar que a anulação dos atos praticados, daquele ato praticado pelo agente de fato, tá? A anulação vai causar mais prejuízo do que benefício. Então, assim, poxa, ele efetuou ali algumas diligências, ele realizou algumas prisões em flagrante como guarda municipal e etc. Eu vou anular esses atos? Será que ao anular esses atos eu não vou causar mais prejuízo do que eu já tenho? Então, se eu constatar que é aquela história que eu falei, cocô, quanto mais você mexe, mais ele fede. Melhor deixar ele secado e quietinho, não é isso? Então, o que acontece? Se eu verificar esses três requisitos aqui, aparência de legalidade, boa fé, tá? E que se ocorrer a anulação vai mais prejudicar do que beneficiar, se eu tiver esses três requisitos aqui cumulativos presentes na situação, o que eu vou fazer?
senhores, o Joãozinho Cachacinha ele vai ter que sair. Isso eu não discuto. A minha discussão aqui é e os atos que ele praticou, certo? A minha discussão aqui é eu permaneço com a validade desses atos, né? Ou eu saio anulando tudo. Se preenchidos esses requisitos aqui, eu mantenho a validade dos atos que ele praticou. Ele vai embora, sai, né? Porque ele não foi aprovado em concurso, a investidura dele, a entrada dele, tá? Na administração pública foi errada, tá? Então ele sai. Só que o que ele praticou, os atos administrativos praticados por ele, eu deixo o quê? Válido, tá? Eu permaneço com a validade, mano, eu vou manter a validade desses atos praticados por ele. Beleza? Isso é o que a gente defende na teoria do agente ou funcionário de fato. Agora vem cá, não quero que você decore. Por que o nome dessa teoria é teoria do agente de fato? Porque na verdade, o que acontece, senhores? Esse indivíduo, ele é agente público não de direito, porque a investidura dele foi feita de forma ilegal. Ele é um agente público de fato. O que é isso de fato? Deixa eu te explicar. Imagina o seguinte, lembra aquele seu parente, ou até mesmo você, que casou, né? Pegou lá, juntou com a menina, alugaram um apartamento, compraram os móveis, tiveram filhos e vivem ali 10 anos daquele jeito. Quando eu chego e pergunto assim, vocês casaram aonde? Ela fala assim, não, nós não casamos não. Falou, mas como assim? Não, só juntamos mesmo, né? De fato, né? Vocês são casados porque vocês constituem uma família. O vizinho fala, não, eles são casados, estão aí todo dia, moram aqui há 10 anos, vejo eles todo dia com essas crianças aqui, moram no mesmo local. Isso é o casamento, de fato. Mas de direito, legalmente, no papel, oficialmente, formalmente, esse casal não constitui um casal, né? Até que seja reconhecida a união estável, eles legalmente para o Estado eles não são casados. Tanto é que eles assinam documentos como o quê? Solteiros. Então o que é de fato? De fato é na prática. Então olha só, teoria do agente de fato é a mesma coisa do agente público na prática. Na prática você era agente público. Porque você estava dentro da viatura, você estava usando o uniforme, você entrava na escala de serviço, você trabalhava igual os outros, certo? Até ser constatado que você ingressou de forma ilícita. Quando eu verifico que você ingressou, a sua investidura foi ilegal, irregular, certo? Aí eu posso falar o quê? Você não é um agente público de direito, porque se você entrou errado, meu amigo, não tem o que fazer. Então por que eu chamo de teoria do agente de fato? Por quê? Porque na prática, legalmente, de direito, né? Você nunca foi agente público porque a sua investidura foi ilícita, beleza? E essa teoria tenta garantir aí a manutenção dos atos administrativos se preenchidos os 3 requisitos. Boa-fé, aparência de legalidade e que a anulação vai mais prejudicar do que beneficiar. Então deixa quieto, deixa o cocô secar, não mexe porque vai feder mais ainda. Beleza até aqui, senhores? Tranquilo? Aí, para a gente finalizar, eu trouxe para vocês aqui a classificação do professor José dos Santos Carvalho Filho. E é bem legal isso aqui, porque eu consigo ilustrar esse agente de fato, porque o professor Carvalho Filho, ele classifica os agentes de fato em duas espécies, tá? Ele fala, olha, os agentes de fato podem ser agentes necessários, que eu vou te dar um exemplo já já, ou agentes putativos, que é o que a gente acabou de estudar. Deixa eu te mostrar, olha que legal. O que seria um agente necessário? Não decore, direito administrativo é fácil. Você só tem que quebrar essa barreira de querer decorar tudo e não entender nada. Tente entender. O que a palavra significa aqui necessário? Necessário é algo fundamental, algo que assim, não tem jeito, né? Teve que ser. O que seria um agente de fato necessário, né? Também chamado de agente necessário. Imagina a seguinte situação. Eu estou diante de uma situação emergencial, certo? Uma situação de urgência, de emergência, tá? E aquele indivíduo, ele necessariamente, ele não teve outra escolha, ele teve que agir como agente público, mesmo não sendo. Vamos lá, vamos ilustrar isso aqui melhor. Imagina o seguinte, terremoto no nosso município. Meu amigo, normalmente o hospital municipal, né, de uma cidadezinha pequena, ele tem ali 2 médicos de plantão por dia. Ninguém esperava nada diferente. No dia lá, tem os 2 médicos, que é o normal, o corriqueiro, 2 médicos de plantão. Só que nós tivemos um terremoto inesperado no município
E o que acontece? Eu estou com mais de 400 pessoas, tá, gravemente feridas dentro daquele hospitalzinho municipal. Meu amigo, os dois médicos olham um pro outro e falam assim, meu Deus, o que a gente vai fazer, cara? Esse tanto de gente aqui. A gente não vai conseguir atender esse tanto de gente. 400 pessoas em estado grave, tá? Precisando de atendimento rápido. Eu, Fernando, tô passando por ali, né? E eu paro e me deparo com essa situação dentro do hospital. Só que tem uma coisa, eu sou médico, tá? Eu sou médico. Eu viro e falo assim pros outros dois, falo assim, meu amigo, me arruma um jaleco, tá? Que eu vou ajudar vocês. Vocês dois não vão dar conta. Na verdade, nós três não vamos dar conta. Mas eu atuando aqui junto com vocês, eu vou conseguir também salvar algumas vidas. Um dos médicos vira e fala assim, tá, mas você não fez o concurso do município, você não é médico do município. Eu viro pra ele e falo assim, meu amigo, deixa eu te falar, eu tô cagando e andando pra isso aí, meu irmão. Me dá um jaleco que eu quero salvar vidas, tá ok? E aí eu ponho o jaleco e eu começo a atender, os outros dois médicos atendem de um lado, eu atendo do outro. Pra quem tá passando ali e olha aquela cena, ele vai olhar pra mim e falar, olha lá, os três médicos do hospital municipal. Porque se eu tô com o jaleco e tô atendendo, pressupõe, aparentemente, não é isso? Aparenta ali que eu sou um agente público, não é isso? Só que, na verdade, a minha investidura, a minha entrada na administração pública foi lícita? Eu realizei algum processo seletivo, algum concurso, assinei algum contrato? Nada, foi na tora, me dá o jaleco. Não foi isso? A minha investidura foi ilícita? Foi ilícita. Mas aí o que acontece? Nesse caso, eu estou diante de um agente de fato, o sujeito que ele é agente público, aparentemente, de fato, na prática, tá? Porque na teoria, oficialmente, não, porque a investidura dele foi feita de forma errada, tá ok? Nesse caso, eu estou diante do exemplo que o professor Carvalho Filho fala, agente necessário. Agente necessário é aquele agente público de fato que ingressou ali de forma ilícita, atuou como agente público em decorrência de uma situação que de urgência, por isso que é chamado de agente necessário, tá ok? E eu tenho a segunda, que eu já havia explicado, que é o agente putativo. O que significa putativo? Putativo é algo que está só na sua mente, tá? Putativo é mente. Na sua mente, você está imaginando uma coisa que aqui fora no mundo real não existe. Olha que legal isso aqui. Imagina o seguinte, lembra aquele exemplo que eu te passei? Do cara que achou que tinha sido aprovado em concurso? Porque cuidado, no exemplo que eu te passei, o Joãozinho Cachacinha lá, que assumiu a guarda municipal, não é isso? Ele acreditava que tinha passado. Porque o nome dele saiu na lista, ele saiu chutando tudo, chegou na prova bêbado dele, A, C, D, E, B, C, A. Ele saiu que nem um doido, né? Marcando qualquer coisa. Quando ele viu o nome dele na lista, ele falou assim, meu irmão, Deus estava comigo. Deus que pegou na minha mão e marcou, porque se eu fiquei em segundo lugar, eu acertei quase tudo. Devia ter jogado na Mega Sena ao invés de ter fazer esse concurso. Mas tô satisfeito, Deus estava comigo, me ajudou. E esse cara sai contando isso para todo mundo, feliz, faz churrasco, etc. Esse cara, na mente dele, putativo, na mente dele, ele foi aprovado. Na mente dele, ele é agente público, fez o curso de formação e tá atuando, certo? Só que na verdade, isso na mente dele. Só que na verdade, no mundo real, eu verifico que não, cara. Foi um erro material. O seu RG foi lançado no lugar do outro cara que tinha o mesmo nome que o seu e aquele cara que foi o que passou. Você não acertou nenhuma, filho. Deus não estava contigo não, tá ok? Deus está com quem estuda. Então o que acontece? Você entendeu por que eu chamo de agente putativo? Por quê? Porque cuidado, esse cara aqui, ele tem boa fé. Tá? Esse cara aqui ele tem boa fé, senhores. O agente de fato, ele atua ali como como agente público, né? De boa fé. Tranquilo? De boa fé, tá? Imaginando, putativo, imaginando que era realmente agente público, estava no desempenho da função, tudo lícito. Só que na verdade, na real, no mundo real, a investidura dele foi ilícita. Então ele não é um agente público real. Ele é um agente público de fato, tá? Só na aparência, só na prática. Beleza? Então aqui eu trouxe para vocês essa classificaçãozinha, tá ok? E, senhores, por que, pra gente finalizar nosso bloco, por que
a teoria do agente de fato, já que você falou, professor, que ela está relacionada a agente público e ela nem está diretamente relacionada a órgão, por que você trabalhou essa teoria aqui, se o tema da aula é órgão público, onde você falou das 3 teorias do mandato, representação, teoria do órgão? Porque olha só, eu quero criar um raciocínio com você. Essa teoria, ela tem uma certa relação com a teoria do órgão, por quê? A teoria do órgão ela não fala o seguinte, a atuação do agente público e dos órgãos a qual o agente público, né, está inserido, ela é imputada, tá? Ela é considerada realizada pelo Estado, não pelo órgão, não pelo agente. Quando o policial manda você colocar a mão na cabeça, é o Estado mandando você colocar a mão na cabeça. Quando um juiz de direito profere uma sentença, é o Estado proferindo a sentença, não é ele, pessoa física, tá? Olha que interessante, se é isso que a teoria do órgão defende, eu consigo dar respaldo jurídico, né, para a teoria do agente de fato com o quê? Olha, quando esse cara estava atuando, né, mesmo que ele ingressou de forma ilícita, mesmo que a investidura dele foi ilícita, quando ele estava atuando, não era o João que estava atuando, era o quê? Era o município, não é isso? Era o município, falando de guarda municipal. Era o município, era a pessoa jurídica, era o Estado. Estado como poder público, não como Estado membro. Estado, né? Como poder público. Então, quando o policial, quando o agente público, qualquer agente público estiver atuando, é o Estado atuando. E quando eu falo que os atos administrativos praticados pelo agente de fato, na verdade, são atos administrativos praticados pelo Estado, eu consigo, preenchidos os requisitos, conferir validade, porque ali não era o João que estava praticando os atos. Ali quem estava praticando os atos era o poder público, o Estado, tá ok? Seja qual for aí a entidade, né, no caso concreto. Beleza até aqui? Tranquilo, senhores? Beleza. Então o que nós vamos fazer? No próximo bloco, nós vamos trabalhar... perdão, ainda falta um pedacinho aqui. Desculpa, tá? Desculpa, eu pensei que já tinha finalizado. Vamos trabalhar agora aqui para a gente finalizar esse bloco as características dos órgãos. Senhores, grande parte aqui a gente já viu. Agora eu só te peço muito cuidado com uma exceção que eu vou te explicar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Quais são as características dos órgãos públicos? Primeiro, não possuem personalidade jurídica. Senhores, o que é ter personalidade jurídica? Ter direitos e obrigações. Isso aqui todo mundo tem, tá? Só que eu preciso ter mais 2 coisas para ter personalidade jurídica. Eu preciso ter capacidade de ter patrimônio próprio e eu preciso ter capacidade processual. Eu consigo processar, eu consigo ser processado. Eu preciso ter essas 3 para poder ter personalidade jurídica. Por que órgão público? Aí cuidado, em regra, você vai entender o porquê. Grande regra, órgão público não tem personalidade jurídica, porque a atuação dele é imputada para a pessoa a qual ele pertence, não é isso? Então ele não tem capacidade processual, ele não tem patrimônio próprio, essa é a grande regra. Direitos e obrigações, eu te falo, todos têm direitos e obrigações. Então assim, direitos e obrigações, o órgão até tem, tranquilo até aqui. Mas ele não tem patrimônio próprio e capacidade processual. Por isso que, em regra, órgão não possui personalidade jurídica. Tranquilo até aqui? Beleza. Cuidado. Os órgãos, eles integram. Os órgãos, eles fazem parte, tá, das entidades políticas, União, Estado, DF, município, mas também é possível que eles façam parte das entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública. Então os órgãos integram o quê? A administração direta e a administração pública indireta também, tá? Beleza. Cuidado, os órgãos são criados através de qual técnica administrativa que a gente estudou nos blocos anteriores? Desconcentração administrativa. Com a desconcentração, não é isso? Eu crio órgãos dentro da estrutura interna da pessoa jurídica. Não foi isso que a gente aprendeu? Tranquilo? Perfeito. Não possuem patrimônio próprio. Perfeito, já tinha falado aqui, tá? Dependem de lei. Cuidado, tá? Para criar ou para extinguir órgão público, eu preciso de lei. Eu não crio órgão por decreto, eu não extingo órgão por decreto. Órgão só é criado e extinto por lei. Professor, como assim? Mas decreto também não é lei? Não, calma, olha só. Lei que eu falo aqui é em sentido estrito, tá? Quando eu falo lei em sentido estrito, significa que essa lei ela tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo.
tá? Então, no âmbito federal, eu quero criar um órgão. Então, por exemplo, o presidente da República, ele apresenta um projeto de lei para criar um órgão, tá? Esse projeto de lei tem que passar pela Câmara e o Senado. O Poder Legislativo tem que autorizar, o Poder Legislativo tem que concordar, né, ratificar ali, né, com a criação ou extinção desse órgão, tá ok? Então, lei tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo. Decreto não. Decreto, o Poder Executivo ele vai lá, expede, acabou. Não passa pelo Poder Legislativo. Por isso que para criar órgão ou para extinguir órgão, isso só pode ser feito mediante lei, ou seja, tem que passar pelo Poder Legislativo, onde estão os nossos representantes, para verificar se aquilo ali realmente é de interesse da coletividade. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, ó, dependem de lei para serem criados e extintos, respeitada a reserva de iniciativa. O que é reserva de iniciativa? Senhores, eu vou verificar se a autoridade que está querendo criar o órgão tem competência para isso. Porque olha só, 90%, né, dos casos aqui, eu vou ter o Poder Executivo. Né? Então eu tenho aqui o Presidente da República, no nome da União, prefeito no município, os governadores no DF nos estados, né, apresentando projetos de lei para criar órgãos do Poder Executivo. Grande massa dos órgãos públicos estão dentro da estrutura do Poder Executivo, que é bem maior que a do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Só que existe sim órgãos dentro da estrutura dos outros poderes, Poder Legislativo e dentro do Poder Judiciário. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Imagina o seguinte, Poder Legislativo, vamos dar o exemplo aqui da União. Senhores, dentro do Poder Legislativo ali, eu não tenho a Polícia Legislativa do Senado Federal? Eu não tenho dentro da Câmara dos Deputados a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados? Sim ou não? A Polícia Legislativa do Senado é um órgão do Senado Federal, não é isso? Dentro da estrutura do Senado Federal. E aí, olha que interessante. Compete a quem apresentar um projeto de lei para criar ou extinguir o órgão dentro da estrutura do Poder Legislativo. Confere a quem? Ao próprio Poder Legislativo. O Poder Executivo ele não pode apresentar um projeto de lei querendo criar um órgão no Poder Legislativo. Cada um cuida da sua casa. É a mesma coisa de eu entrar na sua casa hoje e fazer uma reforma. Você chega lá e fala assim, ué, mas cadê a parede aqui do meu quarto? Fala, não, eu ampliei. Tinha um outro quarto menorzinho do lado, quebrei essa parede no meio, ficou maior, ficou mais amplo. Fala, cara, quem te autorizou? Fala, não, ninguém autorizou não, porque assim ficou melhor. Fala, não, meu irmão, dentro da minha casa quem manda sou eu. Então, se eu tô querendo criar um órgão dentro do Poder Legislativo, a iniciativa de competência é do Legislativo. Se eu quero criar um órgão dentro da estrutura do STF, por exemplo, né, que é órgão do Poder Judiciário, a quem compete apresentar o projeto de lei? Porque se eu quero criar órgão, tem que ser lei. Então tem que ter projeto de lei para o Poder Legislativo poder aprovar. Se o STF quer criar um órgão dentro da sua estrutura, compete a quem apresentar o projeto de lei? O próprio Poder Judiciário ali, o próprio STF, entenderam? Então cuidado com isso, porque tem aluno que acha que é só o chefe do Poder Executivo, sempre o Poder Executivo vai apresentar o projeto de lei. Então, o que eu quero que você entenda? Para criar ou extinguir órgão, depende de lei e eu tenho que observar o quê? A competência, ou seja, a reserva de iniciativa, verificar quem tem competência para apresentar o projeto de lei que vai ser analisado, aprovado ou rejeitado, a depender do caso, pelo Poder Legislativo. Beleza até aqui? Beleza. Agora, cuidado. Aqui tá a cereja do bolo, tá? Pra gente finalizar. Lembra que eu te falei que, em regra, órgão público não tem personalidade jurídica? Órgão público não tem capacidade processual, órgão público não tem patrimônio próprio. Lembram disso? Beleza. Essa é a regra, tá? Eu tenho exceções. Em regra, órgão não possui capacidade processual, né? Uma vez que não possui personalidade jurídica. Exceto, cuidado, eu vou trabalhar com você aqui duas situações em que o órgão ele vai ter capacidade processual, tá? Ele vai ter capacidade processual e tomem cuidado com isso. Olha só, senhores. Primeira situação é a seguinte: órgão com estatura constitucional. O que é órgão com estatura constitucional? Órgão público que tenha previsão na Constituição Federal. Se eu tenho um órgão que tem previsão na Constituição Federal e ele só terá capacidade processual se, cumulativamente, tá, for para defender suas prerrogativas funcionais, ele tem capacidade processual, ele consegue ingressar com ação na justiça. Por exemplo, implementar aí um mandado de segurança. Calma que eu vou te contar a historinha disso aqui para você entender melhor. Você vai aprender comigo em Poder Legislativo
direito constitucional, né, que as contas do chefe do Poder Executivo, vamos dar exemplo, presidente da República. As contas do presidente da República, elas são julgadas. Elas são julgadas, tá, pelo Congresso Nacional. Só que, antes do Congresso Nacional julgar, o Tribunal de Contas da União emite um parecer técnico. Funciona mais ou menos o seguinte, tá? O Congresso Nacional é que vai julgar. Só que assim, você às vezes se depara ali com parlamentares, né, deputados federais e senadores, que eles não têm conhecimento técnico para isso. E aí eles chamam o primo inteligente. Falam, ô primo inteligente, dá uma olhada nessas contas aí e vê o que você acha. Aí o TCU, que é formado só por pessoas técnicas, né, o TCU faz uma análise, fala, olha, analisando as contas do presidente, eu acho que devem ser aprovadas ou eu acho que devem ser rejeitadas por isso, isso, isso e isso. O TCU faz todo o trabalho. Manda de tudo meio que prontinho pro Congresso Nacional, mas quem bate o martelo rejeitando ou aprovando as contas do presidente é o Congresso, tá? É Poder Legislativo julgando as contas do Poder Executivo, tá? Então, senhores, o que acontece aqui? Imagina o seguinte, que foi o que aconteceu, tá? Só que o nome, se eu não me engano, não foi o nome da União, foi no âmbito do Estado, tá? E você só adapta. Governador, né? As contas vão ser julgadas pelo Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa. E aí tem que passar pelo parecer ali do Tribunal de Contas do Estado. Beleza. O que aconteceu, senhores? A Assembleia Legislativa simplesmente pegou as contas do governador e aprovou de cara. Falou, não, não, não. Tribunal de Contas, fica tranquilo. A gente já deu uma olhada aqui, a gente deu conta do serviço e nós já aprovamos. O que o Tribunal de Contas fez? Falou, opa, peraí. Eu sei que compete a você, Poder Legislativo, julgar. Se eu colocar aqui, na minha opinião, no meu parecer, que é uma opinião, rejeitar e você aprovar, tudo bem, você está no seu direito, que quem julga é você. Agora, você não pode passar por cima da minha atribuição. Você pode rasgar o meu parecer, mas você não pode retirar, tá, a possibilidade, tá, você não pode retirar a minha atribuição de elaborar o meu parecer. Então o que aconteceu? O Poder Legislativo passou por cima do Tribunal de Contas e falou, não precisa fazer o parecer que nós já até aprovamos. Falou, negativo, eu vou fazer o parecer, tá? Você analisa se você quiser, segue o meu parecer se você quiser, aí você julga. Mas você não pode simplesmente pular a minha atribuição. Correto? E com isso, o Tribunal de Contas ingressou com um mandato, né, de segurança, tá? Impetrou um mandato de segurança, tá? Exatamente para quê? Para garantir o respeito às suas prerrogativas. Olha que legal. O Tribunal de Contas, ele é um órgão com previsão na Constituição. Você vai aprender isso comigo lá em Direito Constitucional. E nesse caso, foi para defender suas prerrogativas funcionais que estavam sendo desrespeitadas, né, pelo Poder Legislativo. Nesse caso, o Tribunal de Contas conseguiu, né, ingressar com ação, né, impetrar o mandado de segurança, ou seja, ele teve capacidade processual, que é uma exceção a um órgão como o Tribunal de Contas, beleza? Uma vez que o órgão não tem, em regra, personalidade jurídica. E aí, a segunda hipótese são o quê? Eu tenho órgãos, senhores, que eu não tenho como falar que eles não têm capacidade processual, por quê? Porque são órgãos especializados que tem a função principal, a função típica de atuar em juízo. Olha que absurdo. O Ministério Público, a Defensoria Pública, as procuradorias nos estados e nos municípios são órgãos que servem para quê? Para atuar em juízo, não é isso? Ingressando com ações ou respondendo ações. Como é que eu vou falar que esse órgão, que ele foi criado exatamente para atuar em juízo, né, perante o Poder Judiciário, processar, ser processado, etc., eles não têm capacidade processual? Então, excepcionalmente, alguns órgãos, tá? Quando a sua função principal é atuar em juízo, esses órgãos vão ter sim capacidade processual. Mas eu quero que você tome cuidado, tá? Se cair na sua prova a regra, que é o que mais costuma perguntar, olha só, órgão público possui personalidade jurídica? Eu tô te perguntando a regra ou a exceção? Eu tô te perguntando a regra. Órgão público, eu não especifiquei. Órgão público com previsão constitucional para a defesa de seus interesses ou órgãos públicos especializados na atuação, né, em juízo. Eu não falei disso. Eu não falei das exceções. Se eu falar de forma geral, órgão público possui personalidade jurídica? Não. A regra é que órgão público não possui personalidade jurídica porque não tem capacidade processual, não tem patrimônio próprio. Agora,
quando a banca for te cobrar a exceção, ela vai ter que mencionar a exceção aqui. Ou então ela coloca assim, ó, não há nenhuma possibilidade, conforme a legislação e a jurisprudência, de órgão público ter capacidade processual. Aí ele está falando nenhuma, aí ele está te perguntando sobre as exceções. Aí você vai colocar errado, porque excepcionalmente nessas duas situações eu tenho como sim órgão ter capacidade processual. Beleza, senhores? Tranquilo? Ótimo. No próximo encontro nós vamos trabalhar isso aqui, tá? Classificação dos órgãos públicos, e aí a gente finaliza órgãos públicos na nossa próxima aula aí, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu aguardo você.